Hoje vou concentrar nossa reflexão, como em geral a gente não faz, no Salmo. O Salmo da missa de hoje é o Salmo 125. Ele tem uma história bastante interessante. Quando, por ocasião do exílio da Babilônia, em outras oportunidades já falamos sobre este momento aqui, semelhante àquela situação da escravidão do Egito, um momento de desterro, de dor, de vergonha para o povo de Deus, que se sentia morto enquanto povo, porque escravo, porque sob o domínio de um povo estrangeiro. Foi assim anos depois, por ocasião da invasão de Nabucodonosor e da ida do povo de Deus para a Babilônia como escravos. Eu imagino que essa ida deve ter sido muito dolorosa, em todos os sentidos, até fisicamente. Primeiro porque eles entendiam ou pensavam que talvez nunca mais pudessem voltar àquela terra que eles chamavam a terra prometida, a terra que Deus nos deu. Segundo porque, em geral, os escravos iam amarrados nos camelos e tinham que acompanhar a pé um longo trecho, fazer longas travessias pelo deserto a pé. Terceiro, porque os povos vizinhos costumavam ver essas caravanas carregando escravos e certamente viram ali que o povo de Israel estava sendo arrastado pelos camelos, levado para uma situação de humilhação na Babilônia. Uma situação que mais ou menos perdurou 50 anos. Jamais o povo de Deus teria condição de se voltar contra o rei da Babilônia, constituir um exército, vencer a Babilônia, a grande potência da época. Não tinha a menor chance. Mas o povo pediu e confiou, e o Senhor concedeu a oportunidade de retorno. E o Salmo 125, que nós ouvimos hoje, celebra esse retorno. É um salmo que nos fala da alegria da volta, da chance dada por Deus de recomeçar. Fala de restauração. O salmo diz assim: quando o Senhor reconduziu os nossos cativos, ou seja, da Babilônia de volta para a terra prometida, parecíamos sonhar, porque eles sabiam que concretamente aquilo seria impossível sem a intervenção do Pai do céu, né? Sem a intervenção de Deus. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios, ou seja, aquele povo que viu quando eles foram arrastados escravos para a escravidão na Babilônia, entre os gentios se dizia maravilhas. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Estão falando ali que aquela turma que viu a ida na humilhação também pôde contemplar e entender a presença e a ação de Deus quando eles voltaram reconduzidos, não da situação de humilhação, mas da situação de exaltação para a posse da terra prometida. O Salmo continua dizendo assim: mudai, Senhor, a nossa sorte, como torrentes no deserto. E aí vem a parte que eu acho que talvez seja o coração da nossa reflexão de hoje, quando o salmista diz assim: os que lançam as sementes entre lágrimas. Quantas vezes algumas atividades, algumas obrigações, algumas coisas a gente tem que fazer, porque tem que fazer, mas vai entre lágrimas. Diz o Salmo: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Acho isso lindo, né? Chorando de tristeza eles vão,
espalhando as sementes. Não é fácil plantar, preparar a terra, tal. Bacana é a hora que a gente colhe o fruto, né? Mas plantar, então, chorando de tristeza sairão, espalhando as sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os frutos, né? Carregando os feixes. Penso que nesse segundo domingo do Advento, existe para nós um grande convite de reconstrução, recondução, recomeço. A pregação de João Batista, que está citada no Evangelho de hoje, fala disso. Colinas abaixadas, campos acertados, veredas ajustadas. Então há um grande convite na palavra de hoje a fazermos esse caminho de volta. O povo foi na dor, na humilhação e voltou na confiança e na certeza de que o Senhor mesmo foi quem nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Eu acho que existe, então, portanto, para a nossa reflexão hoje, um grande convite a fazermos deste advento um tempo de volta. O caminho de volta. O caminho que significou afastamento do nosso Deus, que signifique nesse tempo do advento, principalmente a partir dessa segunda semana, o nosso retorno ou a nossa reaproximação. A missa da manhã eu falava disso, que às vezes a gente percorre um caminho. Falei até do mato que tem aqui, que eu não sabia o nome direito. Acho que é sapopemba, não? Como é que chama? É um mato que ele cresce, que é uma tristeza. Aqui a gente corta e ele volta firme. Como é que é o nome dele? É isso não, né? Sapituba. Socorro aos universitários. Ah, bom, socorro, Sapituba. Que a gente vai lá, tal, ajeita, tarará, 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 basta cair uma chuva e bater um sol, pum, ele sobe. E às vezes, nesse caminho nosso, de distanciamento do nosso Deus, a gente não volta. E vai se dando conta que de afastamento em afastamento, o mato cresceu tanto que a gente nem enxerga mais o que está do outro lado. Você nem enxerga mais aquele que, né, nos convida ao caminho de volta. Então a palavra de hoje é uma palavra de restauração, caminho de volta, uma palavra de reestruturação, de crer que o Senhor nos reconduz. Vamos nos agarrar a isso. Certamente é o grande convite aí dessa segunda semana do Advento. Vamos ficar de pé e professar.